O Sete Entrevista traz ao estúdio Jussiel Sena, empresário da Zap Consultoria e consultor de empresas. Vamos falar sobre planejamento. Planejamento estratégico, mercado de trabalho, profissionalismo, vagas de trabalho em Arapiraca. Jussiel Sena, esse é o primeiro Sete Entrevista de 2022. Seja bem-vindo e um feliz 2022 para você. Para você também, Fábio, é um prazer, né? Que honra, né, estar aqui juntamente com vocês, de Portal 7 Segundos, 7 Entrevista. E vamos bater esse papo, né? Conversar um pouquinho sobre planejamento, mercado de trabalho e até tirar algumas dúvidas também, né? As festas já passaram, o ano começou, janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. E pode ser a mesma coisa se a gente não fizer um planejamento. Com relação às empresas em Arapiraca, já que você trabalha na consultoria de empresas, você orienta esse planejamento estratégico para que as empresas possam passar o ano inteiro firmes e crescendo? Com certeza, Fábio, né? Planejamento tem a ver com o objetivo. Então, as pessoas ou as empresas que não têm um objetivo, então fica difícil, né? Como é que você vai gerir uma empresa se você não sabe onde quer chegar, se você não tem metas e, principalmente no início de ano, o que é que vai acontecer? Qual a sua previsão, né? Então, o planejamento é de suma importância e como nós já começamos o ano, então assim, o planejamento já era para ter sido feito, na realidade, né? A gente já precisa executar o planejamento. Então, basicamente, né, as empresas precisam entender que é uma ferramenta importante. Agora, primeiro você tem que organizar, né, internamente, você precisa ter números, você precisa conhecer seu público, conhecer sua equipe, e a partir desses dados você vai projetar o futuro. Planejamento é futuro. E é exatamente onde você quer chegar, onde a sua empresa deve e onde você quer que ela chegue em conjunto com seus objetivos. Então, o planejamento, né, nessa ferramenta tão importante, precisa de disciplina, precisa de organização. Geralmente as pessoas que conseguem planejar bem, elas são mais metódicas, né? Então elas conseguem, na execução do planejamento, que é importantíssimo, né, conseguem realmente tirar do papel. E não, de repente, desenhar um cenário, desenhar ações que vão ficar guardados, engavetados. Falar é fácil, mas planejar é difícil? Planejar não é difícil. Eu acredito que a parte de execução é mais difícil, porque envolve exatamente o perfil daquela pessoa que planeja, tem que ser também um perfil executor, tirar do papel, ver o caminho, né? Então, planejamento, você tem que saber onde quer chegar, então você vai buscar esse objetivo e aí você vai traçar o caminho. Lógico que planejamento, até por ser algo para o futuro, né, pode ter imprevistos, né? Uma pandemia foi um grande imprevisto. Acredito que quase todas as empresas sentiram com relação, mesmo aquelas organizadas. É porque tem empresas que também cresceram, né, nesse período de pandemia, né? Mas grande parte sofreu, empresas fecharam, né? Isso aí é um fato. Só que, ao mesmo tempo, é imprevisto. Da mesma forma que 2022 ainda continua com essa incerteza, né, de variantes, né, de outras, de repente até outro tipo de pandemia, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer o planejamento. Por quê? Os imprevistos e essas intercorrências acontecem, mas quem tem um planejamento consegue adaptar de maneira mais fácil e até sair de determinada situação. Então é importante que tenha um momento realmente para parar, analisar o negócio, analisar a vida também, se você fazer o planejamento pessoal, e traçar onde você quer chegar, né? Isso é importantíssimo. E existe toda uma metodologia, logicamente, para se fazer um planejamento da melhor forma, mas não é difícil. Pode ter certeza, não é difícil. E vou dar um exemplo bem fácil, bem claro. Basicamente, as pessoas, quando vão ao supermercado, elas planejam antes. Então, antes de sair de casa, ela tem que dar uma olhada na despensa, o que é que está faltando, e geralmente as pessoas anotam. Ou colocam no telefone e fazem a lista de compras. Não sai de casa de qualquer forma. Então, boa parte das pessoas fazem isso. Verificam o que está faltando em casa, anotam e vão para o supermercado. O que é que acontece? Se não fizer isso, pode ser que chegue no supermercado, compre o que não precisa, esqueça o que precisa. Então, assim, o seu objetivo, que era, de repente, fazer uma feira, e até com produtos que, primeiro, que você realmente está precisando, e segundo, que não fuja do orçamento. É o seu objetivo. Mas, de repente, se não faz esse planejamento, pode ser que dê errado. Então, as pessoas que vão ao supermercado e não fazem esse tipo de procedimento, pode levar produtos e, de repente, não suprir a sua própria necessidade. Então, é um pequeno exercício, né, que a gente faz até sem querer, mas é planejamento.
economicamente que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de uma inflação acima de 10%, quem não fizer esse planejamento vai sentir essa dificuldade e está sentindo na pele, né, o que um supermercado supre hoje a economia da família. Aí já vem o planejamento financeiro também, né? Onde as pessoas muitas vezes não são educadas, a gente muitas vezes não aprende na escola, ou até na faculdade mesmo, como gerir as finanças domésticas. Só para concluir a questão do supermercado, dizem os especialistas que também é bom não ir fazer compras com fome. É verdade, tem essa, tem essa ideia, né? Porque quando você está com fome, então você já meio que esse sentimento de fome atrai também, faz com que você compre de repente produtos que naquele momento iriam lhe satisfazer, mas não está na sua lista de repente. Ciel, essa compra por impulso, ela pode prejudicar ali no momento aquele orçamento. Isso acontece nas empresas? Né? Com certeza. Tudo que não for planejado, e principalmente falando de finanças, pode sim ter esse problema, né, de você de repente não conseguir pagar. Pode ser o exemplo da feira, como também uma empresa. Pode dar um passo, né, e esse passo ser longo demais e acabar, né, prejudicando o capital, o fluxo de caixa, e de repente a empresa passar por alguma situação até de fechamento. Não posso falhar, mas falhar é fundamental para aprender, né? A ZAP, por exemplo, que presta consultoria, ao caminhar nessa prestação de serviço, né, também aprende, vai exercitando na prática o planejamento para ensinar cada vez mais e colocar em prática. E a cada semana, a cada reunião, eu acredito que a gente aprende muito. Porque as vivências, né, as experiências, a prática do negócio, realmente assim, são infinitas. As condições que a gente consegue ver que as empresas, de repente, passaram por situações, e a gente vai aprendendo. Lógico que a gente leva também um conhecimento, mas a gente aprende muito, isso é muito rico. Essa troca é muito importante. Né? Não tem esse consultor ou esse empresário que saiba de tudo. Né? Então, nessa caminhada, então, a gente consegue realmente trocar essas experiências e crescer. Essa é a ideia, né? O crescimento profissional, o crescimento pessoal vem realmente de experiências e de pessoas que estão perto de você. A leitura, a consultoria, ela realmente é muito importante. Por que ainda é difícil de colocar isso em prática, principalmente na vida pessoal, mas empresarial, na organização? Ainda existe, né, uma certa resistência de alguns empresários que acham que se está há 20 anos no mercado, há 30 anos no mercado, tu não precisa mudar nada. Mas o mercado vem mudando, né? A pandemia também fez com que as empresas mudassem. Eu acredito que a pandemia foi um mal que aconteceu, que nós não tivemos controle, mas muito necessário para que tudo mudasse no mercado. Muita coisa mudou realmente, só que, inclusive, empresários que, mesmo com um cenário de pandemia, onde boa parte das empresas precisaram se reinventar, mesmo assim eles eram resistentes, foram resistentes, e acabaram fechando as portas, porque não seguiram essa nova demanda de mercado, principalmente no mundo digital. E aí essa resistência é um dos fatores que faz com que a empresa não evolua. Né? Mas, ao mesmo tempo, o empresário, o pequeno empresário, que geralmente começa sozinho, depois tem uma pessoa para ajudar, uma terceira, tal, ele acaba se envolvendo, né, de uma forma com a empresa. Então, vai muito do perfil. Tem pequeno empresário que ele é muito comercial, só que ele deixa o administrativo, ele deixa o financeiro, de qualquer forma, de qualquer jeito. E não pode. E não pode. Então, assim, ele não vai conseguir. De repente, com o tamanho de empresa razoável, ele não consegue assumir todos os papéis. Mas também não dá uma prioridade, não contrata uma pessoa, não procura uma consultoria, um especialista, para ajudar nesses setores que, de repente, ele não vai conseguir atingir. Né? Ou seja, vou dar um exemplo, marketing. Né? Não é todo mundo que sabe fazer marketing. Então, se a empresa precisa de marketing e eu não sei fazer, eu tenho que contratar alguém que faça. É assim que funciona. Então, se eu não sei fazer e não contrato, então não vou ter marketing. E ele pode pensar que será um gasto, mas é um investimento para a empresa crescer. Ele souber onde ele quer chegar, os objetivos, se ele tiver metas pessoais da empresa, ele vai saber onde deve investir. Se é no marketing, se é no financeiro, se é contratando uma boa equipe, se é contratando um bom gerente, se é abrindo uma filial. Ele sabe onde ele quer chegar. Aí sim o planejamento encaixa muito bem com esse pensamento, né? E lógico que a execução, aí ele precisa de gente. Vai precisar de pessoas, de equipe ou de profissionais do mercado, né? Consultorias, terceirizados, enfim. Mas ele vai precisar de ajuda. Qual é o segredo ou o desafio de manter essa equipe sintonizada e motivada? Hoje eu acredito que é um dos principais desafios de um empresário. Primeiro é conseguir formar uma boa equipe. Apesar, inclusive teve uma
uma ligeira retração do número de desempregados, né? Então a gente já está com 12,1 aproximadamente, é uma taxa que já reduziu um pouco, porque na pandemia chegou a 14 milhões de desempregados. Só que mesmo assim, hoje, montar uma boa equipe é um desafio. E por que isso, né? As pessoas muitas vezes são contratadas, mas não aproveitam muito bem a oportunidade que elas ganharam. Aquele emprego é uma oportunidade. E muitas vezes relaxam, não se comprometem. Então, essa oportunidade pode passar, pode ir embora e vir outro e ocupar, né? Então, esse é um dos principais problemas. Primeiro, montar uma equipe e fazer com que a equipe funcione. Aí a empresa também vai precisar, e principalmente nessa nossa era, né, onde as pessoas estão em alta, né? Então, a gente tem que falar em valorização da equipe, treinamento, uma boa liderança e o relacionamento entre eles. Então, uma equipe muito bem relacionada, uma equipe muito bem alinhada aos objetivos da empresa, treinada, capacitada e que consiga se relacionar bem com uma boa liderança, aí sim tem muita chance de dar certo. Só que é sempre um desafio. Porque quando você junta pessoas, aí conflito, aí é comportamento de um, formação de um. Lidar com todas essas diferenças, né? Com certeza, exatamente. Esse é o fator que hoje faz com que uma empresa cresça e tenha sucesso, é exatamente sua equipe. Maravilha. E para a gente não pensar que isso é só para os empresários, vamos falar agora do profissional. O profissional também precisa fazer o seu planejamento e se preparar para o ano inteiro na empresa onde ele trabalha, não é? Então, ele não precisa ser o empresário, mas ele precisa ser o profissional competente, autônomo e que seja, digamos, responsável pelas suas responsabilidades. É isso? Exatamente, né? O profissional, falar do profissional. Primeiro ele tem que se autoconhecer. O que é que eu faço? O que é que eu consigo fazer? O que é que eu tenho habilidades que eu consigo realmente levar um trabalho de qualidade? O que é que eu sou bom, né? O que é que eu tenho de bom? Quais são as habilidades que eu tenho que, de repente, numa empresa, sim, eu vou conseguir fazer um bom trabalho? Onde é que eu tenho dificuldades? Onde é que eu tenho pontos de melhoria? Que a gente chamava antes de defeitos, né? Não são defeitos, são pontos de melhoria, que a gente consegue melhorar. Então, quando o profissional primeiro tem esse autoconhecimento, ele pode fazer um planejamento de carreira, um planejamento para que ele cresça e evolua. Ou seja, 2022 está começando, janeiro, né? Então, se eu entendo que eu preciso, de repente, fazer uma faculdade, eu preciso fazer um curso superior. Mas quando? Aí esse quando tem a ver com esse planejamento. Por quê? Planejamento tem a ver com data, com prazo. Não posso só dizer, eu quero fazer um curso superior, mas sem data. Eu quero começar um curso superior já no início de 2022. Aí é um planejamento, né, que tem o objetivo, que é de repente crescer através de um curso superior. Então, definindo um prazo, definindo uma data, já é um passo importante para começar. Com certeza. A gente tem que ter prazos e esse prazo é o que vai fazer com que a gente saia, né, da estagnação, do comodismo e corra atrás desse objetivo, que é exatamente o fator do planejamento. O planejamento é ir atrás dos objetivos. Então, vamos lá, a gente vai planejar 2022. Preciso começar um curso superior, certo? Pode ser agora no começo do ano, pode ser no meio do ano, mas tem que começar, né? Tenho que procurar um emprego. Então, qual o passo para procurar um emprego? Fazer o currículo, espalhar o currículo, conversar com pessoas, mas isso vai ser quando? Vai ser agora? Vai ser no final do ano? Então, tem que ter um prazo. Para isso tem que se planejar, né? Com certeza. Então, as pessoas que planejam e executam, ela tem chance de realmente evoluir e conseguir o que ela quer, né? Perfeito. Agora, para a gente encerrar, né, a entrevista, vamos falar sobre o mercado de trabalho em Arapiraca, uma vez que a ZAP Consultoria também trabalha com recrutamento de empresas. Quais são os critérios que as empresas recomendam para a ZAP? E a ZAP também recomenda para as empresas, né, para captar os melhores profissionais e colocar nessas equipes que trabalham nas empresas. Tem algumas vagas de emprego, né, que precisa realmente ter um conhecimento técnico, né? Não tem como você contratar um enfermeiro que não tem o curso de enfermagem, né? Isso aí é claro. Só que além do conhecimento técnico, então os empresários, eles querem contratar pessoas boas. Boas em que sentido? Pessoas de caráter, pessoas que consigam se relacionar muito bem com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, pessoas que estejam realmente dispostas a sair de casa para trabalhar.
Esse hoje é o ponto fundamental. Quando você fala trabalhar, é fazer o quê? O diferencial no dia a dia da profissão, contribuir para aquela empresa e não apenas ter o nome trabalho como uma coisa maçante, né? Ah, meu Deus do céu, já vou de novo para o trabalho. Não, eu vou para fazer algo melhor, é isso? Exatamente, você já respondeu. É isso mesmo. A ideia é essa, é porque, assim, o que é que acontece hoje, né? As pessoas são contratadas, como eu estava falando, recebem uma oportunidade e às vezes não aproveitam. E o que é que pode ser feito para aproveitar essa oportunidade? É trabalhar. É exatamente fazer o que ela foi contratada para fazer. Então, existem pessoas que, e hoje esse número está crescendo, infelizmente, pessoas que precisam do salário, precisam de uma remuneração no final do mês, mas não se comprometem em realmente devolver em forma de trabalho para a empresa que lhe contratou. Isso parece até uma coisa assim tão básica, mas acontece muito. Então, o conhecimento técnico, como eu estava falando, o comportamento, o compromisso, eu acredito que é acordar e dizer, eu tenho um lugar para ir, que está me pagando um salário, que me deu uma oportunidade, mas precisa devolver em forma realmente de atividade laboral. Os especialistas afirmam que as pessoas são contratadas, mas são demitidas devido ao comportamento. O que fazer, então, para se manter e ser mais flexível? Esse é um ponto e isso acontece na prática. Não é só uma frase que falam muito sobre contrato pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso realmente acontece. É por isso que os empresários estão querendo fazer o contrário, que é contratar pelo comportamento e a técnica e o conhecimento depois a gente vê. O bom profissional ele pode correr atrás e aprender e fazer cursos e ser um bom técnico. Mas a preocupação do empresário é que primeiro tenha um bom comportamento e um bom caráter. Está ficando o contrário. Isso é interessante, porque não é só deixar um currículo e achar que porque tem vários cursos ele já está com o emprego garantido, não é bem por aí. Mas esse profissional, então, que quer realmente e acha que para continuar na empresa pode melhorar o comportamento, é exatamente isso. Por quê? Quando uma pessoa chega numa empresa, ela não pode, de repente, entrar em rodinha de conversa, em fofoquinha, em brincadeirinha fora de hora, entendeu? Então, são esses comportamentos que fazem com que esse profissional não fique com os encargos, né? É muito caro. Então, o profissional, ele primeiro tem que pensar nele. Quando ele pensa nele, pensa na família dele e consegue realmente absorver aquilo ali como um objetivo de vida, para crescimento, etc., tudo bem. Quando ele leva a sério o emprego que conquistou, aí tudo bem. Mas aquele que vai para brincar, aquele que acha que hoje está na empresa, amanhã não está e tudo certo, então, infelizmente, vai chegar o momento que ele está se demitindo pelas atitudes ou pela falta delas. Então, as ações dentro da empresa fazem com que esse profissional vá se autodemitindo. Vai chegar um momento que alguém vai ver dizer isso aqui não dá mais para trabalhar com a gente. 2 conselhos, um empresarial e um pessoal. Bem, para 2022, né, o primeiro conselho empresarial é realmente ter cuidado, né, principalmente com as finanças da empresa. Então, você precisa, empresário, ter uma correta apuração dos números da sua empresa, de vendas, de despesas. Você tem que ter números. Fazer gestão sem números, isso aí é quase que impossível. Né? Então, gerenciar muito bem esses números para poder fazer projeções e aí planejamento. Né? Então, o empresário, mais do que nunca hoje, precisa ter a sua empresa na palma da mão, que é exatamente tendo controle. E se aproxime da equipe. Não deixe a equipe de qualquer jeito. Invista em treinamentos, em conversas, em reuniões periódicas, que é importantíssimo. E não só aquelas eficazes, né? Reuniões objetivas, reuniões preventivas, que tem reuniões que é só depois que acontece o problema. Então, invista na equipe, invista na sua empresa e não ache também que só em a empresa estar aberta, ela já vai trazer lucro. Esse é um erro, Fábio, com relação às empresas. A empresa precisa de muito mais. Até o marketing tem que ser estratégico, tem que ser forte, a equipe tem que estar preparada. E o diferencial. Né? Não adianta ser só mais uma empresa, tem que ser uma empresa que tenha algo a mais. E o pessoal? E o pessoal é exatamente quem estiver achando que para conseguir um bom emprego, para conseguir crescer na carreira, para conseguir dinheiro, né? De repente também é só esperar que vai acontecer, está errado. Tem que se planejar e tem que seguir, tem que executar o planejamento, que da mesma forma que a gente estava conversando, é correr atrás, mas com data, com prazo e colocando onde quer chegar. E não fazendo um currículo dizendo que faz qualquer coisa. Ah, eu faço qualquer coisa na empresa. Isso não existe. Né? Então, veja suas habilidades, aí é questão de autoconhecimento, veja onde você está precisando melhorar
e corra atrás. Então, início de ano é sempre aquela esperança, né? Vamos malhar, vamos estudar, vamos conseguir um outro emprego. Então, isso realmente tem que acontecer, tem que tirar do papel.